No arco As Sete Cidades Celestiais, Danny Rand precisa treinar para participar de um torneio onde deve encarar participantes com poderes tão fortes quanto os dele. Como consequência, acaba conhecendo um pouco mais sobre o passado de Orson Randall e dos Punhos de Ferro anteriores, além de encontrar antigos colegas e desafetos. Tudo isso enquanto tenta evitar a destruição de Kunlun pelas forças da Hydra. Com a ajuda de todas as armas imortais das Cidades Celestiais, Voltuoso Cobra, Noiva das Nove Aranhas, Irmão Cachorro I, Bela Filha do Tigre, Serpente de Aço e o Príncipe dos Órfãos, o Punho de Ferro consegue impedir os avanços da Organização Maligna, e após a batalha, o herói decide permanecer na Terra, assim como as outras armas imortais, para ajudar na investigação da suposta Oitava Cidade, totalmente desconhecida para todos eles. Após estes eventos, Danny decide transformar sua companhia numa organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar os mais necessitados. Ele também funda o Dojo do Trovão no Harlem para amparar as crianças da vizinhança, compra de volta o antigo prédio da Heróis de Aluguel para transformá-lo no novo quartel-general da Rand International e em sua nova casa, além de oferecer a Luke Cage uma posição na companhia. Nessa época, Danny anuncia seu afastamento dos Novos Vingadores, pois precisava cuidar dos próprios problemas. Porém, apesar do desligamento, o personagem diversas vezes luta ao lado do grupo, como quando procuravam pela filha de Luke Cage, que aliás, recebeu o nome de Danielle em sua homenagem, sequestrada por Skrulls, ou quando Cage é aprisionado por Norman Osborn. Em seu 33º aniversário, Danny descobre que cada um dos Punhos de Ferro anteriores morreu com exatos 33 anos, exceto Orson Randall, que desapareceu com justamente essa idade. Em seguida, Danny é atacado por um servo de T'Lin, que o derrotou facilmente, alegando já ter matado muitos outros Punhos de Ferro em sua vida. Entretanto, antes que pudesse dar seu golpe fatal, Luke, Misty e Colin intervieram, salvando a vida de Daniel. Mais tarde, após o duelo final com o servo de T'Lin, cujo nome verdadeiro é Zhou Chen, as armas imortais descobrem uma passagem para a Oitava Cidade no apartamento de Shen e decidem ir até lá. Mas antes de partirem, Davos, em nome de Lei Kung, informa Danny que a Oitava Cidade é na verdade uma prisão construída para selar as criaturas demoníacas que certa vez ameaçaram Kunlun e as outras cidades celestiais, e que os seus portões só permitem a entrada e jamais a saída, tornando o local um equivalente místico do inferno. Davos também diz que o Yu'ti anterior havia banido para a Oitava Cidade todos aqueles que tentaram se rebelar contra seu governo tirânico. Dessa forma, Lei Kung, o novo Yu'ti, pede para que Danny e as armas imortais resgatem os prisioneiros inocentes, afirmando que a regra entrar nunca sair podia ser superada com a união de todas as armas imortais. Ao chegar na Oitava Cidade, Danny faz amizade com um prisioneiro que era, na verdade, Quan Yauzo, o primeiro Punho de Ferro. Este revela que nos primeiros dias de história de Kunlun, o governante da Oitava Cidade, Shang Min, cresceu em poder através da invocação e do domínio de todas as criaturas demoníacas que outrora assolaram Kunlun, incluindo Shou Lao, o Imortal, e as usou para rapidamente conquistar a cidade. As coisas só pioraram quando um dia, um guerreiro solitário entrou na caverna de Shou Lao e o venceu, tornando-se o primeiro Punho de Ferro. Shang Min, após descobrir o plano de fuga das armas imortais, declara que o Punho de Ferro e Quan Yauzo deveriam lutar até a morte. Danny a princípio se recusa a lutar contra um velho, mas Quan, já em seu traje de Punho de Ferro, afirma ter esperado essa chance de liberdade por muito tempo. Entretanto, Danny imediatamente percebe que seu oponente não luta como um legítimo Punho de Ferro, e logo descobre que ele não era o verdadeiro Quan Yauzo. Assim, Shang Ming revela que na verdade, ele era Quan Yauzo, explicando que voluntariamente ficou na Oitava Cidade para impedir que os demônios escapassem, mas após se decepcionar com as cidades celestiais, passou a acreditar que elas não mereciam ser salvas, e eventualmente tomou o lugar do verdadeiro Shang Min como governante da Oitava Cidade. Com a presença das armas imortais em seu reino, Quan pretendia usá-las para fugir daquele inferno, com o objetivo de liderar seu exército contra as 7 cidades celestiais, punindo-as por terem sentenciado tantos inocentes à prisão perpétua naquele lugar. Assim, Quan força Danny a levá-lo até Kunlun, mas logo após atravessarem o portão, ambos se deparam com Davos. Uma batalha se inicia e o Punho de Ferro derrota os dois oponentes. Quan fica impressionado com as ações de Danny e se convence de que o herói é a prova viva de que Kunlun não é mais a cidade corrupta que fora um dia. Durante a saga Terra das Sombras,
Danny Rand e Luke Cage ficaram inconformados quando descobriram que o Demolidor havia se tornado maligno e líder do Tentáculo. Inclusive, o Homem Sem Medo tinha assassinado friamente o mercenário. Decidido a tirá-lo do poder, Luke reúne diversos heróis urbanos, inclusive o novo poderoso, Victor Alvarez. Depois de uma longa batalha, Danny Rand usa o seu Chi para curar o corpo e a alma de Murdock, dando-lhe o poder para lutar contra a força sombria que o controlava e recuperar sua sanidade. Mais tarde, Punho de Ferro se torna o mentor de Victor Alvarez e formam uma dupla. De volta aos Vingadores, durante a Era Heróica de 2010, que marcou um novo começo para a Marvel, Stark cede a Mansão dos Vingadores pelo valor simbólico de $1 a Luke Cage e Punho de Ferro, tornando ambos os novos proprietários do estabelecimento. Nesse período, Danny e Misty compram um apartamento no Harlem, com o Punho de Ferro decidindo focar todas as suas atenções e fundos restantes ao Dojo do Trovão. Depois que se mudam para a nova casa, Danny pede Misty em casamento. Inicialmente confusa com a oferta, ela aceita e revela estar grávida. Contudo, ao fazer uma ultrassonografia, Misty descobre que na verdade não existia nenhum bebê. O que aconteceu é que o Chi de Rand havia gerado uma falsa sensação de positivo. Isso abalou muito o casal, fazendo Rand e Knight, gradativamente, se afastarem um do outro. Em outra ocasião, Danny é emboscado e derrotado por Norman Osborn e os Thunderbolts, que o drogaram e o sequestraram. A intenção do grupo era fazer uma lavagem cerebral no herói para torná-lo membro da equipe. Osborn usa uma nova tecnologia que criava simulações induzidas mentalmente, onde Rand precisava matar todos os novos Vingadores, mas sempre falhava quando se deparava com Luke Cage. Como último recurso, Danny foi submetido a um procedimento perigoso, onde sua mente foi ainda mais adulterada. Finalizado o processo e aparentemente dominado, o Punho de Ferro ajudou na captura de Luke Cage, mas fez parecer que o antigo poderoso havia morrido, permitindo que ambos escapassem de surpresa. Acontece que o Chi de Danny, bem como as profundas palavras ditas por Luke naquele momento, repararam sua mente distorcida. Quando veio à tona o conflito entre os X-Men e os Vingadores, Danny ficou ao lado dos Vingadores e fez parte da equipe montada para atacar Utopia e extrair Hope Summers, com o intuito de treiná-la, já que a Força Fênix teve papel fundamental na história dos Punhos de Ferro. No entanto, a entidade cósmica rejeitou o corpo despreparado de Hope. Em seguida, o Homem de Ferro, na tentativa de destruir a Fênix, dividiu o poder dela em 5 partes, que foram incorporadas nos X-Men: Ciclope, Emma Frost, Colossus, Magia e Namor, formando o Quinteto Fênix. O Punho de Ferro participou de cada grande batalha, e após o Quinteto Fênix ser derrotado, Luke Cage desmanchou os Novos Vingadores.